Iniciando aqui. Ok, o Instagram também iniciado. Muito bem. Iniciando aqui. Instagram. Pessoal do Instagram, se quiser ver a tela inteira, tá? Porque aqui você só vai conseguir me enxergar. No Facebook dá para enxergar a mim e ao meu Flipchart, que também vai ter algumas informações importantes. Ah, se eu não quero ir para o Facebook, tem problema nenhum. Escutando só a minha voz aqui, já dá para pegar essa informação. Eu vou tentar também estar falando tudo que eu estiver escrevendo aqui no Flipchart, tá bom? Só aqui dando um tempinho para a gente avisar aqui em alguns grupos do WhatsApp que o pessoal que me acompanha. E a gente já vai iniciar. Vamos falar de captação de alunos na dança de salão. Ok. Os preparativos. Se puderem me confirmar o áudio aí, se está tudo ok, estão conseguindo me ouvir. Basta dar um oi aqui no chat. Pode ser tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. Só dá um oi se você estiver ouvindo meu áudio ok. Senão a gente pode aumentar aqui. Bem-vindos, pessoal entrando. Ok, o áudio está bom, o áudio está ok, muito bom. Vamos iniciar, né? Vamos dar início a essa jornada. Eu adoro muito falar sobre esse assunto, falar sobre captação de alunos. Muito bom, tá dando para ouvir bem, então. O pessoal está dando a confirmação aqui de positivo. Então, muito bem, porque tem várias formas de captar o áudio, então eu escolhi aqui uma opção que eu acho que vai ficar interessante. Bem, vamos falar de captação de alunos na dança de salão. E para isso, aliás, antes de eu iniciar, um detalhe muito importante. Se você tiver qualquer dúvida a respeito do que eu vou falar, coloca nos comentários, eu vou tentar seguir aqui ao máximo com o conteúdo que eu tenho para passar, certo? E se eu não conseguir responder as dúvidas ao vivo aqui na live, eu prometo que eu respondo os comentários individualmente quando terminar a live, tá bom? Eu vou parar um a um, sentar e tirar as dúvidas individuais, porque como eu vou abordar vários assuntos interessantes, que talvez sejam, inclusive, muito novos aqui para vocês, existe alguma chance de você ficar com alguma dúvida, e eu vou tentar seguir com a live completa, para que a gente também não se estenda muito, e vou tentar tirar as dúvidas no final, ok? Combinado assim? Então vamos lá, vamos dar início. Captação de alunos à dança de salão. O que a gente tem que pensar? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, vamos entender a problemática por trás disso, né? Existe uma cultura, né? Existe um histórico da forma como as aulas de dança de salão vêm sendo divulgadas, e não tem certo nem errado, existe apenas um hábito, né? Que se formou ao longo dos anos no que diz respeito à captação, divulgação de aulas de dança de salão. E aí, o que acontece? Vamos pensar assim, qualquer estratégia que ela estiver baseada em formar uma turma, que essa turma é mista, ou seja, tem pessoas de diferentes níveis, na minha opinião, essa não é uma estratégia eficaz. Porque por mais que a escola ou o profissional consiga ali algum retorno financeiro com aquela divulgação, esse trabalho não vai prosperar a longo prazo. Porque a gente sabe que a turma mista é um grande desafio para o profissional. Não só no que diz respeito ao ensino, né? Ele organizar a aula para conseguir atender diferentes objetivos, pessoas que estão com um mês, pessoas que estão com 4 meses, como também nessa questão da evasão, que é uma problemática.
Porque se você tem pouca experiência e entra para fazer aula com uma pessoa que já dança há muito tempo, existe uma grande chance de você não se conectar com essa pessoa. Você não vai se sentir parte de um grupo onde todas as pessoas estão crescendo juntas, passando pelas mesmas dificuldades. Então, isso realmente, na minha opinião, mina muito o crescimento de qualquer profissional na dança de salão. Então, toda a estratégia de captação, que na minha opinião é eficiente, ela se baseia em você conseguir reunir um grupo de pessoas, um bom grupo de pessoas, para iniciar um trabalho com essas pessoas ao mesmo tempo. Todo mundo começando do zero, todo mundo evoluindo juntos, sem entradas e saídas de aluno, por exemplo, aquelas turmas que são abertas para sempre, né? O profissional ele tem dificuldade de fazer a captação no começo, na abertura da turma, e aí a turma continua aberta para sempre. Então, sempre entra gente, porque a sala não está cheia. Então, o profissional tende a ter que deixar as inscrições abertas para as pessoas entrarem a qualquer momento. E isso é muito ruim, né? A gente já falou não só no que diz respeito ao ensino, como também nessa questão da evasão, porque as pessoas não se conectam, né? A gente vê muito essa realidade no país, né? Inclusive, eu pego feedbacks não só dos meus alunos, mas também de outras escolas, de pessoas que dizem que não continuaram na turma porque, claro, não conseguiram se conectar ali com aquelas pessoas. Então, se a gente fala em captação de aluno, é importante que a gente entenda esse porquê. A gente entenda que a gente precisa de uma estratégia que reúna uma grande quantidade de pessoas para que você consiga desenvolver um trabalho que passe do nível iniciante, do nível intermediário, quem sabe no nível avançado, com aquele grupo de pessoas onde todos estão olhando na mesma direção e pensando, evoluindo juntos, tá? Você vai criar aí o conceito de comunidade, de integração entre essas pessoas. Então, uma das coisas que a gente tem que pensar é o seguinte: quando você trabalha, por exemplo, tá? Só a nível de exemplo para embasar o que eu falei, com a estratégia de divulgar aulas experimentais, você aí tem um grande problema. Porque qual o problema da aula experimental? O problema da aula experimental, a gente vai falar já daqui a pouco sobre gatilhos, tá? Gatilhos mentais, mas a aula experimental, ela não é escassa. Ela não tem escassez nenhuma. Você concorda que se eu quiser fazer aula experimental, por exemplo, eu queria fazer aula de yoga, eu queria dar o paralelo da yoga, porque é muito parecido também com a dança de salão. Você pode ter um grupo de pessoas fazendo aula de yoga ou de qualquer atividade. Mas, enfim, eu entrei em contato com a escola e eu agendei uma aula experimental com eles. Só que, assim, aquela aula experimental, ela estava disponível também na semana seguinte, ou também no dia seguinte. Eu poderia adiar, eu poderia trocar minha aula experimental, cancelar na hora que eu quisesse, porque simplesmente existiam vários horários disponíveis para eu fazer aula experimental. E eu, como um ser humano comum, procrastino, né? Eu adio esse momento. Não fui fazer aula experimental hoje, mas semana que vem eu vou. Não, mês que vem, quem sabe, vai dar certo eu fazer minha aula experimental. E isso é um grande problema, porque esse dia pode não vir nunca, entende? É por isso, inclusive, que as pessoas demoram tanto a começar uma atividade física. Porque a academia está aberta o ano todo. Então, você sempre fica adiando. Não, depois do carnaval eu vou começar a malhar. E aí eu não conheço ali a academia, então eu vou primeiro fazer uma aula experimental para ver se eu gosto dos professores, para ver se eu gosto ali do instrutor, do ambiente. E aí passa o carnaval, você não vai, não. Depois da Semana Santa eu vou e você fica adiando. Por quê? Porque a aula experimental tem essa característica. Ela está disponível o tempo todo, e por estar disponível o tempo todo, a quantidade de pessoas que, de fato, você vai conseguir captar com essa estratégia, reduz bastante, tá? Sem falar numa segunda problemática que tem a ver com o seguinte: se você tem uma grade de aulas, tá? E eu estou te explicando tudo isso, gente, porque é importante você entender o porquê antes da gente mostrar o método. Antes da gente mostrar um pouco da estratégia, você tem que entender por que essa estratégia é melhor do que a anterior. Mas se você tem uma grade, onde você tem, vamos lá, vou simplificar. Pensa que você tem uma turma por dia. Então, você tem aí 6 turmas. Tem uma turma na segunda, uma na terça, uma na quarta, uma na quinta, uma na sexta, uma no sábado. E aí você tem uma turma em cada dia. Se o teu aluno, quando ele se interessa em fazer dança de salão, vamos lá, tu quer começar a fazer aula nessa escola, ele tem à disposição esses 6 horários para escolher, você concorda que ele vai escolher um deles e vai entrar em qualquer um, e provavelmente ele vai entrar numa turma que não tem o nível dele, e você, como proprietário da escola, você está dividindo a atenção do teu aluno entre as turmas que você tem. E olha que eu estou falando do exemplo só de 6. Você imagina a escola que tem 10 horários, que tem 15 horários, todos à disposição do aluno para entrar, ou a maioria deles, né? Ele pensa assim, não, esses aqui que estão no nível iniciante, vou deixar o aluno entrar. Isso tem um grande problema, porque
eu gosto muito de fazer a analogia de que você não pode vender dança igual uma pastelaria, igual se vende pastel. Porque, tipo assim, se eu tenho 5 pastéis à venda, tanto faz se eu sou dono de uma pastelaria, vendeu de queijo, ou vendeu de calabresa, ou vendeu de frango, tanto faz. Qualquer um desses que eu conseguir vender para o meu cliente, eu vou estar colocando dinheiro no bolso, concorda? Então, é meio lógico. Talvez tenha que administrar o estoque, de um que sai mais, de um que sai menos, mas no fim das contas, tanto faz para mim que pastel eu vender. No final das contas, eu estou ganhando dinheiro. Eu preciso só trazer mais clientes para comprar mais pastel e qualquer um deles, tá? Só que na dança de salão não é assim. Vamos trocar os pastéis agora aí por turmas. Então, pensa agora, temos 10 turmas. O ideal é que a gente consiga concentrar todas as pessoas que estão interessadas, vamos aqui, no mês de março, para fazer aula em uma só turma. Isso seria perfeito, concorda? Porque, vamos lá, se eu tiver 20 pessoas interessadas em fazer aula de dança, e todas elas eu conseguir direcionar, ou a maioria delas eu conseguir direcionar para um mesmo dia, ó, fantástico. Eu tenho uma turma aí começando e uma quantidade de pessoas para iniciar um trabalho. Agora, se essas 20 pessoas eu dispersei, 2 foram para a turma de segunda, 3 foram para a turma de quarta, mais uma foi para a turma de sábado, a outra foi para a turma de quinta. Então, você está vendendo dança de salão da mesma forma como você vende pastel. E não é assim que funciona. É algo totalmente diferente. É um serviço que você precisa otimizar os teus ganhos de cada horário. Você não pode ter um horário onde você está lá dando a sua aula e tem 2, 3, 4, 5 pessoas. Existe uma grande chance de você estar trabalhando de graça, concorda? Você está trabalhando provavelmente só para manter aquela estrutura, para manter aquela despesa, né? Talvez nem a despesa está pagando, porque você tem que pensar assim, o seu tempo não está sendo pago. Você está pagando a estrutura, mas o seu tempo não está sendo bem pago. Então, já que a gente entende que trabalhar com dança não é a mesma coisa de que vender pastel, agora a gente vai entender uma estratégia diferente, tá? E eu vou dar uma visão geral dessa estratégia. Ficaria muito longa essa live se eu fosse ensinar ela do início ao fim. Então, eu quero mostrar para vocês os fundamentos que estão por trás dessa estratégia. E em lives futuras a gente vai conseguindo avançar e aprofundar cada detalhe desse. Mas se você entender os fundamentos, olha, você já vai dar um grande passo para mudar a sua mentalidade na forma como você capta aluno. São esses 3 fundamentos que eu vou te mostrar aqui. Essa estratégia do início ao fim, que eu vou te mostrar ela como funciona do início ao fim, que vai mudar radicalmente a tua forma de pensar e captar alunos para a dança de salão, ok? E claro, você vai impactar muito mais pessoas. O meu objetivo é esse, o meu objetivo é que você leve a sua mensagem, que você leve a sua dança para um número cada vez maior de pessoas, tá? Se você já gasta o seu tempo, se você já dedica o seu tempo para dar aula para 2 pessoas, para 10 pessoas, que tal dar aula para 40, para 50, no mesmo tempo, simplesmente fazendo uma captação de alunos mais eficiente, ok? Então vamos lá. Como é que vai funcionar essa estratégia? Primeira coisa que eu quero que você pense, estou só vendo aqui, porque o pessoal às vezes manda mensagem, e eu peço desculpa se eu não responder agora, eu vou tentar responder todas no final da live, tá bom? Mas vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você pense é o seguinte. Legal. Obrigado pelas mensagens, bem-vindos todos. Daqui a pouco eu vou tentar responder todo mundo. Pensa assim, uma das coisas que seriam interessantes para a gente pensar é, como eu falei, a gente tentar focar na captação para uma turma apenas. Então, pense se você, no mês de março, estivesse fazendo a captação só para um horário, só para uma turma, focado nisso. Por quê? Porque os teus alunos, todos que estão interessados em dançar, que entrarem em contato com você, se você der para ele 3 opções, eles vão se dividir entre essas 3 opções. Como eu falei, uma parte vai querer essa turma, outra parte vai querer essa, outra parte vai querer outra. Se você der uma opção apenas, existe uma grande chance da maioria poder nesse horário, porque a pessoa que pode segunda, provavelmente ela também pode terça, também pode quarta, é um período da noite, geralmente as aulas de dança de salão. Então, se você concentra essas aulas, né, a divulgação dessas aulas em uma turma apenas, existe uma grande chance de você conseguir vender mais. E conseguir uma turma começando todo mundo juntos. E os que não puderem entrar nessa turma que você está divulgando, você vai guardar o contato dessas pessoas para divulgar as turmas dos meses seguintes, numa estratégia chamada de CRM, que é muito simples. Se você não sabe do que se trata CRM, isso é tema de outras lives, também tem vídeo no meu canal do YouTube ensinando. Anota aí no papel, CRM, você coloca, tá? Você vai conseguir entender. Mas, via de regra, vamos pensar no seguinte, você vai captar alunos para uma turma. Você vai concentrar todo o seu esforço, escolher um horário
Pegue um horário livre, você pode aplicar isso em abril. Se você terminar essa live, você pode aplicar essa estratégia em abril. Pega um horário livre, ou que tem pouca gente fazendo aula na sua escola, ou no seu espaço, e define. Rapaz, eu vou divulgar uma turma de forró na quinta-feira à noite, que vai começar lá no dia 5 de abril. Nem sei se dia 5 de abril é uma quinta-feira, mas tudo bem. Por que essa estratégia é importante? Nós estamos falando aqui do gatilho do evento. Quando as pessoas têm um evento, uma data para iniciar, existe uma grande probabilidade dela comparecer. Lembra da história da aula experimental? Como não tem uma data para começar, todo mundo junto, a pessoa pensa, ela vai em qualquer semana. Agora pensa, se eu tenho um dia para começar, e eu falo isso porque daqui a 2 semanas eu vou começar um curso de teatro, que eu me inscrevi. E funciona muito bem, porque eu sei a data que começa. Então já tenho que me preparar para aquele dia. Se eu não entrar naquele dia, eu perco o curso de teatro. Eu tenho que entrar só na outra turma. Então, é assim que a gente tem que pensar quando a gente for divulgar uma turma de dança de salão. Mas isso não é só isso. Isso é uma premissa básica para a gente conseguir divulgar uma turma. Pensar no gatilho do evento. As pessoas, elas tomam uma decisão quando tem um evento com data marcada. Entende? Por isso que você vai para um casamento, por isso que você vai para um aniversário, por isso que um filme de Hollywood funciona, porque tem lá a data de estreia. Então, pensa que tudo que você faz e você coloca uma data e trabalha em cima daquela data o máximo possível para conseguir vender até o dia de começar aquela turma, vai te dar mais retorno e mais garantia de que aquela turma vai funcionar ou não. Você já vai ter um parâmetro, porque você firmou aquela data. E agora a gente tem que entender como é que faz para colocar essa estratégia em prática, né? Porque, ok, entendi que o gatilho do evento é interessante, faz as pessoas não procrastinarem tanto, já que marcaram a data para ela. Nós, como escolas, decidimos qual vai ser a data que aquela pessoa vai começar a dançar. Então, você tirou essa decisão das mãos do teu aluno. Se você coloca na decisão dele, ele vai ficar adiando. Então, entendi. Só que agora, para a gente conseguir colocar essa estratégia em prática, eu queria que a gente dividisse ela em 3 fases. 3 fases. Vamos lá. Pensar na turma que a gente vai divulgar nas quintas-feiras, à noite, de forró. A primeira fase é a fase de preparação. Vou até pegar um pincel mais escuro. Quem não está conseguindo ver no Instagram, vai para o Facebook, que dá para ver a lousa inteira, tá? Então, vamos lá. Fase 1 é a fase de preparação. O que é a fase de preparação? A fase de preparação, ela utiliza um gatilho importante no marketing, que é o gatilho da antecipação. Se você antecipa que algo vai acontecer, você deixa as pessoas na expectativa. E essa expectativa, ela é ótima. Por quê? Porque ela prende a atenção da pessoa. Sabe quando sai um trailer de um filme? Está usando o gatilho da antecipação. Você está antecipando que o filme vai começar. Se o filme fosse lançado sem o trailer, ia ter muito menos gente assistindo o filme no dia do lançamento, sem dúvida. Imagine aí, Hollywood lançando seus filmes todos sem trailer. Eles estariam perdendo um dos gatilhos mais importantes, que é o gatilho da antecipação. Então, os gatilhos, né, se eu puder dar uma visão geral, eles têm 2 funções. A primeira função de um gatilho é chamar a atenção da pessoa. Opa, tem algo por vir. Opa, isso é importante para mim. E a segunda função é fazer a pessoa tomar uma decisão, fazer uma ação. Seja comprar um produto, seja sair da casa dela para ir para um evento. Então, os gatilhos têm essa ideia. E existem vários gatilhos. Existe a escassez, existe o evento, que eu já falei, a data, né, marcada. O gatilho da antecipação, que é o que eu vou falar aqui no item 1. O gatilho da prova social. Existe uma série de gatilhos que eu vou falando no decorrer da aula. E se for muita teoria, fique tranquilo, porque na real, você não precisa entender, decorar o nome dos gatilhos. Você precisa entender a estratégia. Você precisa entender o fundamento, ok? Pensa que você é professor de dança aí, e eu sei que você é, e você está mostrando as bases para o teu aluno conseguir chegar a dançar bem no futuro. Mas ele tem que entender os fundamentos. Então, vamos lá. Primeira fase, gatilho, a gente vai trabalhar a preparação. E aí, para isso, você precisa soltar uma publicação na internet 20 dias antes de começar a tua turma. Como? Uma postagem simples do tipo, em breve. Em breve. Aqui, eu não estou vendendo nada, gente. Não estou vendendo nada. É um cartaz simples, em breve, nova turma de forró. Se você tem interesse em aprender forró, coloca aqui nos comentários, eu quero. Pronto. Simples assim. Não tem como uma pessoa comprar aqui ainda. Entende? Quando sai o trailer do filme, tem como uma pessoa assistir o filme? Tem como ela ir no cinema e assistir o filme? Não, não tem. É só o trailer. É só uma antecipação. Ok? Se as pessoas perguntarem aqui quanto é
você não pode falar nem preço aqui. Não é o momento de você vender ainda, é o momento de você antecipar. É o momento de você dizer que tem uma turma por vir. E aí as pessoas que possivelmente se interessam por forró, elas vão comentar, eu quero. Inclusive aqui você também não diz qual vai ser o dia da turma. Não disse a quinta, não diz quando vai começar, não diz nada. Você só diz assim, ó, em breve, nova turma de forró. Aí você faz um cartaz bonito, né? Coloca lá uma imagem de dança de salão. Em breve, nova turma de forró. Deixa nos comentários aqui, eu quero. Se você tem interesse de aprender forró, coloca nos comentários, eu quero. Percebe? Não tem a data, não tem quando, não tem qual horário. Então, todas as pessoas que querem aprender dessa forró vão ver essa publicação. Alguns vão comentar, vão dizer que querem. Outros não vão comentar, porque as pessoas às vezes não comentam. Isso é normal, isso não tem problema nenhum. Mas elas estão... eu já antecipei na cabeça delas que vai ter uma turma nova de forró. Ok? Muito bem. Entendido isso, queria que vocês colocassem aqui nos comentários se até aqui está claro, se todo mundo está entendendo. Basta dar um oi, ok, entendido, para vocês me autorizarem a seguir adiante. Ok? Estou vendo que tem várias pessoas online aqui. Obrigado pela presença de todos no Instagram. Obrigado pela presença do pessoal no Facebook também. Estou muito feliz. Inclusive nas nossas primeiras lives. Coloca aqui nos comentários se está ouvindo isso. Dá um sinal, dá um joinha aqui, ó, para mim. O pessoal do Instagram está colocando joinha, que é mais fácil. Legal. Obrigado. Muitos joinhas. Dá vontade de devolver todos. Enfim. Pessoal do Facebook também, ok? E aí vamos pensar assim. Entendi a primeira fase. A fase de preparação. Estou vendendo nada. É um em breve. Agora a gente vai iniciar uma das fases mais importantes, tá? Só que assim, Cleiton, a fase de preparação é só isso? Não, não é só isso. Eu estou tentando dar uma visão geral para vocês, tá? Existem várias outras coisas que você pode fazer para ativar o gatilho da antecipação. Você pode colocar um vídeo dos professores dançando forró, você pode colocar vídeos dos alunos das suas turmas anteriores dançando também, todos ativando o gatilho da antecipação aqui, ó. Você não está vendendo nada, você só está divulgando que em breve tem uma turma de forró, está colocando vídeos dos seus alunos, ou seus, né, como professor ou professora, dançando, e todas com a descrição dizendo que em breve vai começar uma turma de forró. Então você faz esse trabalho aqui por um tempo. Inclusive essa preparação, ela é 20 dias, tá aqui 20 dias, antes do início da turma, ok? Então, menos 20, tá? Beleza. Entendi, Cleiton. Aqui eu vou fazer uma antecipação, ok. Depois, passada essa antecipação, quando faltar aí 15 dias para o início da turma, e é importante que seja 15 dias, tá? Tudo que eu estou falando para vocês já foi muito testado, retestado, não só na minha escola, mas nas escolas dos meus alunos, né? Os alunos que eu tive a oportunidade ou de trabalhar com eles no curso online ou em consultorias. É importante que você abra as inscrições faltando 15 dias para começar a turma. Então, a outra fase é a fase de lançamento. É uma das fases mais importantes, tá? Lançamento. Isso aqui é faltando 15 dias para iniciar a turma, 2 semanas antes. E aí você tem que entender uma coisa. A fase de lançamento é a fase onde você começa a iniciar as pré-inscrições. E aí, para isso, é importante que você tenha um formulário de pré-inscrições para que as pessoas que estão interessadas em entrar nesta turma, que começa lá em abril, que é de forró, nas quintas-feiras, elas vão ficar sabendo aqui que começou as pré-inscrições. Então, você vai ter que criar um formulário de pré-inscrição do Google. Se você não sabe como é que cria esse formulário de pré-inscrição, gente, também tem um vídeo meu completo no YouTube ensinando como criar um formulário de pré-inscrição para as suas turmas de dança de salão. Não está encontrando? Eu vou colocar nos comentários aqui no final da live, tá? Para você, é só me pedir que eu coloque esse link para você assistir. Mas entenda o conceito, entenda a estratégia, que ela é mais importante do que meramente colocar a mão na massa agora. Ok, sei que eu preciso criar um formulário de pré-inscrição para, quando eu abrir as inscrições, as pessoas que estão interessadas poderem se comprometer um pouquinho. Ela não vai, talvez ela não pague ainda, mas o fato dela preencher um formulário de pré-inscrição já coloca ela no estado de possível cliente com muito mais facilidade. Porque existe um outro gatilho, que é o gatilho do compromisso e da coerência. Como assim, Cleiton? Se ela preencheu um formulário de pré-inscrição, ela se comprometeu, ela deu um passo a mais na direção de se tornar seu aluno. Ou seja, ela tem que ser coerente com essa decisão dela. E aí, para ela ser coerente com esse compromisso que ela firmou, ela tem que finalizar a inscrição. Ou ela tem que ir no dia da aula que está marcado. Então,
nesse lançamento aqui, você vai criar o formulário de pré-inscrição, vai pedir os dados básicos da pessoa, nome, WhatsApp, a forma de pagamento, você coloca lá, se vai ter transferência bancária, se vai ser pessoalmente. Então, você coloca as informações básicas, a turma, né? Tem que ter as informações da turma, a pessoa sabe. Aí sim, aqui ela sabe quando começa a turma. Aqui já tem a data. Na preparação não tinha data, na preparação eu não sabia qual dia da semana ia ser, nem que horas, mas aqui sim, aqui ela sabe quando começa a turma, né? Ela sabe quanto vai custar e ela já tem a oportunidade de preencher um formulário de pré-inscrição. É importante que ele seja um formulário de pré-inscrição, porque ele faz com que mais pessoas preencham. E olha que poderoso, porque se você tem uma lista das pessoas interessadas na turma que vai começar, existe uma grande chance de você conseguir vender para essas pessoas. É muito difícil eu vender para uma pessoa que ela não manifestou nenhum tipo de interesse. De repente ela só curtiu a postagem, a gente chama isso de um cliente muito frio, né? Ele só fez dar um like na publicação aqui. É um like, não é um cliente tão aquecido, não é um possível aluno ainda. Agora, se ele preencheu o formulário de pré-inscrição, é muito mais fácil de você conseguir entrar em contato com ele e fechar a inscrição dele, antecipada, o que é a grande genialidade da estratégia que eu estou mostrando para vocês. Visualize por um minuto a possibilidade dos teus alunos te pagarem antes. Entende? Cleiton, como é que eu vou fazer para conseguir fazer o meu aluno pagar as minhas aulas antes das aulas começarem? Gente, aí eu precisaria de mais algumas lives para poder falar disso. Então, eu não queria entrar muito nesse assunto especificamente, de como converter a inscrição do aluno em pagamento. Eu vou seguir com a visão geral e eu prometo que em lives futuras a gente vai aprofundando cada vez mais, ok? Mas entendi, então, Cleiton, que eu preciso fazer um lançamento da turma através de um formulário de pré-inscrição. Eu botei o acento no lugar errado. É aqui. De pré-inscrição. Ok? Ok. Então, isso faltando 15 dias para o início da turma. E aí tem todo um trabalho aqui, né? Claro, de vendas. De anunciar essa turma nas diferentes mídias, não só com as postagens, né, que como eu estou falando aqui, várias lives para eu detalhar que postagens são essas, que texto você tem que colocar, que vídeos você tem que soltar, né, mas entenda a visão geral. Preparação, depois do lançamento, que é o período em que as pessoas estão se inscrevendo. No marketing a gente diz que aqui é o período em que o carrinho está aberto. É o período em que as pessoas vão começar a pagar. E aí, para o aluno, ele entende assim, caramba, vai começar a turma daqui a 15 dias. Se eu não me inscrever agora, existe uma grande chance de eu ficar de fora, né? Porque é escasso. Você, na sua linguagem de vendas, você no seu atendimento, quando a pessoa manda mensagem para o seu WhatsApp, você tem que mostrar para ela que as vagas são limitadas. Isso é verdade. Por mais que caibam 40 pessoas na sua sala, mas é limitado. Se você tiver, e no caso, homens e mulheres no salão, né? Se você tiver 20 mulheres pré-inscritas, você já tem que encerrar as pré-inscrições, porque não vai caber 21, 22, 23. Nosso objetivo também é equilibrar homens e mulheres, e essa estratégia é fantástica para isso. Porque você sabe, antes de começar a turma, quantos homens e quantas mulheres estão pré-inscritos, entende? E aí o teu trabalho durante toda essa fase de lançamento é captar pessoas para se pré-inscrever nas tuas turmas, na turma que você vai lançar. Lembre sempre, nós estamos lançando uma turma apenas. Nós não estamos focados em lançar 3 turmas ao mesmo tempo, não. A gente está retirando as opções das pessoas, entende? Se você der 3 pastéis para a pessoa comprar, ela vai escolher um dos 3. Mas se você disser que só tem um, a chance dela escolher aquele aumenta. Inclusive, tem uma pastelaria aqui em Fortaleza que é muito engraçada. Ela só tem 2 pastéis. Ou é queijo ou é carne. Entende? E eu vou te dizer, é um dos empreendimentos de mais sucesso aqui em Fortaleza. Poucas opções. As pessoas nem pensam. Ela chega ou ela escolhe queijo ou escolhe carne. É lotado o tempo todo. Então, pensa que isso é possível. Basta que você entenda a estratégia e foque nessa ideia de vender uma turma por mês. Que tal você lotar uma turma esse mês e no mês seguinte você vai tentar lotar outra turma em outro horário e focou todo o teu esforço de venda naquela turma. Beleza. Entendi, então, Cleiton, a fase 2. Faltando 15 dias, eu vou iniciar meu período de pré-inscrições, tá? Só que assim, quando faltar 7 dias, a gente também precisa avisar para as pessoas que a gente entrou na reta final de inscrições. Perceba, o gatilho do evento, ele é muito poderoso. Faltando 20 dias, eu disse que em breve ia ter alguma coisa. Faltando 15 dias, eu abri as inscrições. Mas faltando 7 dias, agora faltando uma semana, porque tem gente que vai procrastinar,
Tem muita gente que vai ver esse anúncio aqui das inscrições abertas e não vai agir. Ela vai deixar para depois. Ah, depois eu me inscrevo, ainda falta 15 dias. Só que quando faltar 7 dias, você tem que soltar uma outra postagem e outras divulgações online dizendo que a gente entrou na reta final de inscrições, tá? Então, reta final de inscrições. Ok? Isso aqui é faltando uma semana para começar o curso, então menos 7. O ser humano, como eu falei, ele procrastina. Então aqui, os procrastinadores começam a pensar assim, opa, aqui é comigo, hein? Tá na reta final, isso é inconsciente, o cérebro dele responde a isso, entende? Ele pensa assim, tá na reta final. Eu sou uma pessoa que deixa tudo para o final, eu deixo tudo para a última hora. Então, chegou a minha hora, entende? Então você vai ganhar pré-inscritos na abertura de lançamento, do lançamento da turma, na abertura das inscrições, mas você vai ganhar muitos inscritos também quando você entrar na reta final. Faltam 7 dias, então os que deixaram para a última hora vão talvez começar a preencher o formulário de pré-inscrição aqui. Só que não vão ser todos que vão preencher o formulário de pré-inscrição aí. Então você vai ter, eu não vou continuar aqui, porque senão eu não tenho nem espaço no meu Flipchart. Mas quando faltar um dia, ou seja, na véspera, você vai soltar outra postagem e outras postagens nas mídias sociais, em todas as suas mídias dizendo, ó, começa amanhã. Ah, começa amanhã, então aquele cara procrastinador do procrastinador, ele vai responder o começa amanhã. Porque aí sim, esse aí deixou para a última hora ao máximo. Inclusive, muitas mulheres, ou homens também, dependendo de qual estilo que está sendo vendido, ficam de fora. Porque deixou para a última hora, começa amanhã, e aí não tem mais vaga, ou para homem ou para mulher. Que fantástico. Essa pessoa vai entrar para a lista de espera, para quando você lançar uma turma no mês seguinte, você já tenha pessoas esperando para entrar. Entende? Claro, essa estratégia, quanto mais você faz, mais ela se aprimora. Então, no início, primeira vez que você lançar, você não vai ter 100 pré-inscritos, talvez você tenha bem menos. Mas no segundo mês você melhora, você vai aprendendo cada vez mais a aplicar isso daqui, e aí o teu resultado vai melhorando sempre. Ok, Cleiton, entendi então o período de lançamento, que é o período onde eu estou com o carrinho aberto, né? A gente usa esse termo no marketing, né? O carrinho está aberto, a gente está vendendo para os alunos se pré-inscreverem. Muitos deles vão só preencher o formulário de pré-inscrição e não vão pagar. Só que lá no formulário de pré-inscrição, uma coisa interessante que tem, é que tem um prazo para ele pagar. Ele envia o formulário e tem dizendo lá, eu me comprometo a enviar o comprovante de pagamento ou de transferência em até 3 dias úteis. Então tem 3 dias para pagar, ok? Muitos vão preencher e não vão enviar o comprovante. Mas aí depois vem o teu trabalho de entrar em contato com cada um e vender, né? E dizer, olha, muito obrigado pela sua pré-inscrição, a gente está aqui aguardando o seu comprovante, você tem alguma dúvida, as vagas estão se encerrando, as pessoas já estão se inscrevendo, está sendo um grande sucesso. E isso é interessante, porque a gente desperta um outro gatilho, que é o gatilho da prova social. E a pessoa pensa assim, então as outras pessoas já estão se inscrevendo. Então eu tenho que me inscrever também antecipado, porque senão eu vou ficar sem a minha vaga. E aí eu estou utilizando demais um outro gatilho, que é o gatilho da escassez, concorda? Se você tem uma limitação aí, se você tem outras pessoas disputando pela minha vaga, aquelas vagas são escassas. Então eu tenho que me antecipar, senão eu vou ficar de fora. E isso é comum, tá? Muito comum em quem aplica esse método. Pessoas que não conseguiram entrar porque deixaram para a última hora e as vagas se esgotaram, ou para homem ou para mulher. E aí que maravilha é isso, né? Porque se as vagas se esgotaram para mulher, você vai começar a vender agora só para homens ou para casais, por exemplo, né? Então, fantástico. Porque casais sempre são bem-vindos, né? Porque o casal, ele traz um equilíbrio aí de homens e mulheres. Então, se tem poucos homens na sala, entra um casal, ajuda a equilibrar essa quantidade de homens e mulheres. Então, gente, essa informação é muito densa. Eu passei muitas informações até aqui, eu vou continuar. E eu não quero que você entenda em detalhes cada coisa que eu falei. Mais uma vez, eu quero que você entenda a ideia, a estratégia, a visão geral de como funciona uma captação de alunos eficiente, ok? E a gente vai detalhar isso ao longo dos vídeos. Tem muito material no YouTube, no Facebook e no Instagram, onde eu falo mais sobre essa estratégia e em vídeos futuros também. Entendi, então, a fase 2. Vamos para a fase 3. A fase 3 é a fase de início das aulas, tá? É aqui onde começa o curso, né? Aqui é o dia 0. É aquele dia que você disse que ia começar tudo. Então, a fase de início das aulas. Deixa eu ver aqui se está dando para enxergar. Tá. Ok, eu tenho que ver o enquadramento aqui. Início das aulas. O que acontece? Muitas pessoas que preencheram o formulário de pré-inscrição na fase de lançamento aqui e não pagaram, tá?
vão pagar na hora, porque elas preencheram o formulário marcando lá a opção dizendo que iam pagar pessoalmente. Então, boa parte delas, que não pagarem antecipado, vão pagar pessoalmente. E quanto mais você aplica essa estratégia, maior vai ser a quantidade de pessoas que vai pagar antecipado, porque ela sabe que vai ficar de fora por conta das vagas que são limitadas e porque você está tendo um trabalho muito mais efetivo de captação de alunos. Então, aqui é o dia zero, né? Que é menos 20, menos 15, menos 7, aqui é o dia zero, é o início das aulas. Só que depois que a turma inicia, imagina, com essa estratégia você vai conseguir, sem dúvida nenhuma, captar muito mais alunos do que com a sua estratégia anterior, de anunciar aula experimental, das pessoas entrarem quando quer. Com certeza, esse trabalho vai ser muito mais efetivo. Só que assim, não acaba aqui. Durante todo o primeiro mês da turma, nada impede de continuar entrando pessoas. Só durante o primeiro mês da turma. Muita atenção quanto a isso. A gente precisa fazer uma estratégia que tem fim. O aluno ele tem que entender que as inscrições começaram aqui. Tá? E aqui acabou praticamente, porque aqui já vai começar a turma. Então o aluno ele tem que entender assim, eu tenho que me inscrever até o dia da turma. Só que depois que começa a turma, aí ele recebe uma boa notícia. Ainda tem algumas vagas. Então você pode postar, depois do início das aulas, uma outra postagem dizendo o status das vagas. Olha, ainda tem vagas para casais ou 5 vagas para homens. Então você torna ainda mais escasso o processo de entrada, porque agora já não tem mais vaga para mulher. Entende? Aí é esse momento que você, inclusive, vai conseguir equilibrar cada vez mais a turma. Então, o período de início das aulas, até completar um mês da turma, você continua vendendo, até porque não tem problema nenhum uma pessoa que tem um dia de aula se juntar com outra pessoa que tem 2 dias ou 3 dias de aula. Não tem problema, todos estão muito iniciantes. O problema está na turma mista se isso for evoluindo. Se depois de 2 meses ainda está entrando gente, se depois de 3 meses ainda está entrando gente, aí não funciona. Aí você tem uma turma mista, aí a tua evasão é altíssima, porque essas pessoas não se conectam, porque o cara que chega na sala e vê lá um bocado de gente dançando, ele se sente mal, porque ele não sabe dançar nada, e aí o professor, coitado, ele tem que se virar, ensina a base no lado da sala, ensina um passo para outro grupo, e ensina uma estratégia mais avançada para aqueles 2, 3 alunos que estão com ele há mais tempo. Cleiton, a minha aula é exatamente assim. Cuidado. Porque, assim, método de ensino para trabalhar turma mista existe, você pode desenvolver. Eu acredito demais no potencial dos profissionais e todos eles podem desenvolver um método para dar aula em turma mista. Eu também já dei. Mas é o ideal? Esse é o percurso metodológico ideal para o teu aluno? Claro que não. Imagina se a gente juntasse o pessoal da primeira série com o pessoal da 8ª série no colégio. Entende? Aí o professor nem ia conseguir atender bem um, nem ia conseguir atender bem outro. Os que estão começando se sentiram desmotivados por ver os outros que já sabem muito mais. E os que sabem muito mais se sentiriam desestimulados porque o professor não avança. Ele fica dando atenção a quem está chegando. Então, gente, não funciona. Se você hoje tem turmas mistas, é porque você não está aplicando nada parecido com a estratégia que eu te mostrei hoje. E se você entrou atrasado na live, fica tranquilo que ela vai ficar gravada para você assistir depois, tá? Vai ficar no Facebook e vai ficar no YouTube. No Instagram não dá para ficar gravado. Mas, enfim. Entendi, então, Cleiton, que eu tenho a fase de preparação, a fase de lançamento e a fase de início das aulas. E aqui eu vou continuar, então, anunciando as últimas vagas, né? Como eu falei, últimas vagas para tudo. E aí você vai fechar a turma, aí você vai equilibrar a turma, e com certeza existe uma grande probabilidade de aqui você ter muito mais pessoas fazendo aula ao mesmo tempo. Elas entraram juntas, aí vai se formar um grupo incrível de pessoas que têm o mesmo objetivo, de pessoas que estão começando ao mesmo tempo, que se identificam com a dificuldade do outro, né? Porque eu estou aqui, vou dançar bolero, não sei nem o 2 para lá, 2 para cá, mas a pessoa do meu lado também. Ela também não sabe. Então, eu entendo, eu não me acho um estranho no ninho, pelo contrário, eu me acho uma pessoa normal e que está tendo dificuldades como todas as outras e que está evoluindo e que em cada aula sai dançando melhor. Então, você cria aí um grupo onde essas pessoas vão formar laços, provavelmente para sempre, porque elas passaram por um processo de crescimento juntas, tá? Elas não estão desconectadas em diferentes níveis, ok? Entendi, Cleiton. Então, a gente tem aqui uma visão geral, eu não aprofundei nada nessa live, eu só dei uma visão geral de como funciona a fase de preparação, a fase de lançamento e a fase de início das aulas. Mas é importante você entender o seguinte, nas suas mídias sociais, durante a sua divulgação de lançamento dessas turmas, você vai, claro, você não vai colocar só os cartazes de divulgação
de quando as inscrições estão abertas, de faltam 7 dias, de reta final das inscrições, ou de em breve. Não. No meio disso tudo, você também tem que colocar postagens que a gente chama de prova social, né? Você tem que mostrar o gatilho da prova social. Você tem que mostrar para a tua audiência que existem outras pessoas dançando, entende? E aí é importante você entender a estratégia do que eu gosto muito de fazer analogia ao boxe, né? Um lutador de boxe, quando ele vai lutar, ele não entra, vou lutar. Aí ele não entra e dá um gancho, pá, de primeira. Não, percebe? Ele entra e ele fica dando jabs, que a gente chama, né? É só jab. É aquele golpe fraco que ele não derruba. Não dá para derrubar o lutador. Não dá. Ele leva aquele jab, ele fica um pouco desnorteado, mas ele não cai com aquele jab. E ele repete vários jabs, vários. Ele repete, às vezes com a direita, às vezes... Eu não sou lutador de boxe não, tá? Mas a analogia, ela funciona muito bem. E aí, depois de vários jabs, que ele sente que o lutador está mais assim, desnorteado, aí ele entra com um golpe mais forte. Aí ele entra com um gancho, aí ele entra com um golpe que é realmente para derrubar. E aí, fazendo analogia aqui no nosso caso, da dança, os jabs são as postagens que você não está vendendo nada na internet. Não está vendendo nada. Você está dizendo aqui, ó, em breve uma nova turma. Aí não está à venda, ninguém pode comprar nessa hora. Aí você solta um vídeo dos professores dançando, aí o aluno, um possível aluno assiste aquilo ali, se encanta. Pô, que lindo, fantástico. Quem sabe algum dia eu vou dançar assim? Mas eu não estou vendendo nada para ela, eu só estou dando jabs. E aí uma foto dos alunos, de uma outra turma que você tem, todo mundo junto. Aí o aluno ele pensa assim, caramba, quem sabe algum dia vai ser eu participando de um grupo como esse, que hoje eu não tenho isso na minha vida, hoje eu tenho poucos amigos. E aí vê a foto de um baile, uma transmissão ao vivo, como essa que eu estou fazendo aqui, de um baile, as pessoas dançando. Então são jabs que vão plantando na cabeça do teu possível cliente a possibilidade de algum dia ele se tornar aluno. E aí, em algum momento, você vai lá e dá um gancho. O que é o gancho? O gancho é uma postagem de venda. É uma postagem que você é mais direto na sua comunicação e diz, olha, é o seguinte, eu estou aqui para te vender mesmo também. Eu trabalho com isso e você tem a oportunidade de comprar uma parcela do meu serviço, que é essa turma aqui que vai começar no mês que vem, hora tal, dia tal, funciona assim. E aí ele pega uma postagem dessa de inscrições abertas. Mas você percebe que eu não coloquei nas minhas mídias sociais e nem recomendo que você coloque nas suas mídias sociais postagens de venda. O tempo todo você está vendendo. Aula experimental. Comece agora. Inscrições para a nova turma. O aluno, quando ele vê o teu feed, ele só vê postagens de venda. Ele só vê ganchos, né? Postagens em que você tenta transformar ele em um aluno. E aí existe uma grande chance, inclusive, dele não curtir, dele não seguir, dele não se interessar. Porque ninguém quer propaganda, você concorda? Quem que quer ver propaganda? Ninguém. Não quer ver propaganda. Se eu não sei dançar nada, eu estou aqui no meu feed de notícias e aparece uma propaganda com a mensalidade lá, que eu vou ter que pagar a minha vida inteira, eu corro daquilo ali, eu não quero mensalidade nenhuma. Agora, se aparece na minha linha do tempo um casal dançando, entende? E não estou vendendo nada para você, é simplesmente um casal dançando, existe uma grande chance de eu assistir, pô, que legal, curtir, interagir. Aí eu vejo uma foto de uma turma cheia num baile, bata a foto dos seus bailes, que é o momento em que de repente você tem uma maior concentração de pessoas, coloca essas fotos na internet, porque aí você vai plantando essa semente, a pessoa vai se interessando. O processo de vendas é como o processo de conquista. Você não chega para a pessoa que você está interessado e pede ela em casamento. Não faz isso. Quer dizer, eu acho que não funciona. Então, você tende a, aos poucos, se fazendo conhecer, né? Mostrando que aquela pessoa pode confiar em você através das suas pequenas ações. E aí, depois que você sente que aquela pessoa já está mais próxima, já está mais aberta, né? Pelo menos assim deveria ser o ideal. Aí você vai lá e pede ela em namoro, por exemplo. Entendeu? E aí o pedido em casamento seria a fidelização do aluno, né? Seria ele ficar para sempre com você. Que aí também é tema de outros vídeos, já falei muito sobre isso aqui no canal. Quem me acompanha sabe que tem aí uma série de vídeos só falando sobre a fidelização. Porque uma coisa que é interessante você pensar é que a estratégia para você conquistar é uma, a estratégia para você fidelizar é outra. É exatamente como nos relacionamentos mesmo. Por mais que você mantenha algumas das estratégias, mas você não vai passar para sempre fazendo as mesmas coisas. Você vai ter que inovar. Você vai ter que criar estratégias para conseguir estar com aquela pessoa para sempre. Então, a fidelização, eu costumo dizer que é um outro jogo. Não é o jogo aqui dessa live, é um jogo de uma outra live. Por enquanto, a gente está entendendo como é que faz uma captação mais eficiente. A gente entendeu
vários gatilhos, como o gatilho do evento, para concentrar as pessoas que estão interessadas em fazer uma turma com você, tá? E aquelas que não puderem fazer aquela turma que você está anunciando vão entrar para uma lista de espera para no próximo mês, quando você lançar a próxima turma. Quem você acha que vai se inscrever antecipado? Essas pessoas que estão na lista de espera, que quando entraram em contato com a sua escola, não tinham vaga naquela turma no dia que ela queria, por exemplo. E não tem nenhum problema quanto a isso. Você tem que entender que você está perdendo um aluno que não pôde entrar naquela turma, mas agora ele entende que tem uma escassez. Ele não entra na sua escola ou nas suas turmas a qualquer hora. Ah, eu vou entrar aqui nessa turma que está com inscrições abertas. Não é assim. Ele entra no período onde as inscrições estão abertas. Então, ele se prepara para começar um curso que vai começar naquele período. E aí, gente, é fantástico. O professor tem totais condições de iniciar um trabalho do zero. Sabe, imagina o teu planejamento de aula funcionar. Você sentar, planejar, saber exatamente quantos alunos vêm, que nível eles têm, no caso iniciante, evoluindo eles por 4, 5 meses, até você chegar no nível intermediário. É um sonho para qualquer professor. Ele não tem imprevistos. Ele não preparou uma aula, e aí quando chegou na aula, tem 2 pessoas novatas, no meio de mais 5 que já sabem dançar. E aí ele não consegue nem planejar a aula, né? Ele começa a dar aula de improviso. E eu sei que os profissionais são incríveis para dar aula de improviso. São incríveis. Você tem que ter essa capacidade, às vezes, uma hora ou outra. Mas é muito complicado se você trabalha com turmas mistas. Então, assim, se você está ouvindo essa live e você ainda tem turma mista, repense, porque essa estratégia não é efetiva nem para você, como profissional, financeiramente, e nem para o teu aluno. Porque o teu aluno, como eu falei, não vai se conectar com a turma de níveis totalmente diferentes. Ok? Então, assim, gente, deixa eu ver quanto tempo eu estou aqui. Ok, já passei do limite que eu queria. Mas, assim, eu quis dar essa visão geral. Como eu falei, existe muito mais a se falar, por exemplo, dentro das estratégias de lançamento. Cleiton, como é que eu vendo? Como é que eu converto essa pessoa que está interessada aí em dançar aqui, preencheu o formulário de pré-inscrição, mas não pagou ainda? Então, existem lives futuras, existe muito conteúdo também aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, que eu posto todos os dias para você tirar suas dúvidas. E se você quiser continuar esse diálogo, pode colocar suas dúvidas nos comentários, pode mandar uma mensagem privada para mim. Eu vou ter o maior prazer de responder a todas as mensagens que chegam para mim. Eu respondo com muito prazer, porque eu tenho realmente paixão por fazer isso. E eu acredito verdadeiramente que a dança de salão tem um poder grande de transformar a vida das pessoas. E nós, como profissionais, a gente tem que entender que nós temos a capacidade de prosperar com a dança de salão. Eu acho que no mundo onde a gente só escuta pessoas dizendo que não dá certo trabalhar com arte, isso aí não vale a pena, você trabalha demais, está tendo retorno de menos, aí talvez passa o dia inteiro dando aula particular, né, que é um trabalho cansativo, não estou dizendo que é certo nem errado, mas é cansativo, e a tua remuneração ela vai ser limitada, porque você está vendendo a sua hora. Então, para eu ser bem remunerado dando aula particular, eu tenho que trabalhar o dia inteiro, né? Eu tenho que ter 4 turmas todo dia, para poder, quem sabe, somando essa grana toda, eu ganhar alguma coisa. Mas olha o esforço que eu tive. Que tal trocar 5 aulas particulares por uma aula em grupo, uma turma em grupo, com pessoas, com mais gente, com mais alunos, impactando a vida de muito mais pessoas e trazendo para essas pessoas o que eu acho que é o grande segredo da dança de salão, a interação social. A interação social, que provavelmente a aula particular não vai te dar. Ah, Cleiton, mas eu estou acostumado a trabalhar assim. Eu quero que você comece a mudar um pouco a sua mentalidade. Nada impede de você dar aulas particulares, mas você também precisa desenvolver uma estratégia que vai te dar, que a gente chama de escala, que é o crescimento da quantidade de pessoas que você impacta, da quantidade de pessoas que você ensina a dançar. Pensa por um instante, quantas pessoas vão ser gratas olhando para trás e dizendo, eu aprendi a dançar com o fulano. Entende? Se você faz um trabalho muito focado em aula particular, provavelmente você não vai ter um grande impacto na sociedade, nesse sentido. Né? Se você tiver turmas lotadas, se você tiver turmas com mais pessoas, se você aprender como captar, e aí fica comigo que eu vou cada vez mais trazer informações sobre isso, aí sim você vai provavelmente olhar para trás, lá na frente, e dizer, caramba, eu deixei uma marca nesse mundo, né? Eu ensinei muitas pessoas a dançar, eu realmente levei a minha arte para muitas pessoas. E às vezes, gente, falta só isso, só um conhecimento, só um detalhe. Às vezes o profissional, e tá tudo bem, ele foca muito na dança dele.
ele foca muito na forma como ele ensina, mas ele não foca nas estratégias de captar. E se você for parar para ver, não são complexas. Eu acho que eu não expliquei aqui nada de tão absurdo. Talvez muitas das coisas que eu disse aqui você pensou, faz sentido, eu até já sabia disso, mas será que você realmente já tentou? Por mais que eu não tenha aprofundado muito o que eu falei aqui, porque não dá tempo, mas tenta aplicar a estratégia do jeito que eu te falei aqui, que o aprofundamento pode vir com o tempo. E eu tenho certeza absoluta que você vai ter muito mais resultado. Que você vai conseguir concentrar as suas inscrições. Pega no mês de abril, define agora. Terminou a